Olá, meus amigos, bem-vindos vocês ao nosso vídeo aqui, o Poder Oculto dos Sinos. É muito importante você ficar conosco até o fim. Esse vídeo está especial de buena, né? E vamos lá, então, falar um pouquinho sobre esse assunto que é bastante oculto, né? Dentro dos meios de espirituais. Muita gente não sabe dessa situação, então a gente vai colocar para vocês um pouco dessa situação. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a sua presença e convidá-los a permanecer conosco até o final do vídeo. Estamos aqui com um assunto de extrema importância, o poder oculto dos sinos, né? O que isso quer dizer para nós? O que quer dizer o poder oculto dos sinos? Então está aqui a nossa imagem de hoje, o poder oculto dos sinos, tá? Um vídeo que a gente fez especial com carinho para vocês saberem das grandes mistérios e verdades que estão sendo trazidos para a humanidade nesse momento atual, né? Lembrando também que estamos com o nosso grupo de expertos da Era de Aquário, inscrições abertas para o Jornada Evolutiva da Alma, onde a gente trata bastante desses assuntos muito atuais, e também no nosso evento presencial em São Paulo, dia 21 de junho, no Hotel Gran Village, Consolação, é uma palestra que eu estarei dando lá dia 21 de junho, vai ser maravilhosa, você tem que participar, quem é da região de São Paulo, ali vale a pena aí, tá? Vamos falar sobre os sinos, então. Desde a antiguidade, desde a época da Tartária, os sinos trouxeram efeitos, sons curativos, que eram utilizados justamente dentro das grandes catedrais, dos locais de elevação, para buscar energias elevadas, frequências elevadas, porque a sua frequência, a frequência do sino, do som que ele emite, é uma frequência que ela eleva muito a vibração da pessoa. Então a gente vê agora algumas fotos antigas que vêm lá da Tartária, da época de 1800, do século XIX, século XX também, alguns sinos gigantes que foram, esses sinos aqui são datados de 1800 e tanto, né? Depois teve 1817, a primeira G mundial. Então eles sabiam que esses sinos eram deixados por antigas civilizações como da Tartária na Europa e faziam curas incríveis quando a pessoa chegava próximo dos sinos, ouvia esse som e trazia muitos benefícios para a pessoa que ouvia. Então, eles não eram somente um sino de igreja, mas um sino de trabalho interior. Então, vemos assim, sinos gigantes que eram associados justamente à cura, à elevação da consciência e tudo mais. E aí aconteceu que os trevosos sabiam que esses sons conseguiam elevar a pessoa, os trevosos sabiam do poder que isso tinha de melhorar a vibração, o humor, a trazer saúde às pessoas, como a gente vê aqui, né? Eles utilizavam isso no cotidiano para melhorar, e muitos deles, então, foram, os trevosos conseguiram fazer com que as igrejas e toda a sociedade entendesse que aquilo era algo que não era importante e que devia ser derretido para fazer munição, né? Então, munição. Então, eles sabiam que estávamos perto do conflito lá de 1917, da primeira G mundial, né? Então eles não tinham muitos metais, então tanto na parte da Rússia como na Europa, eles conseguiram pegar todos os sinos e pedir que fossem confiscados e derretidos. Olha o tamanho desse sino aqui, olha isso aqui, para a gente ver como o sino não era associado a nenhuma igreja, né? Isso aí aqui é fora de uma igreja, há um tempo, eram utilizados somente para cura mesmo, para meditação, para as pessoas chegavam perto com grandes problemas físicos no seu corpo, e a vibração do sino, ela ia estourando essas células doentes do corpo e transformava o sino como uma máquina curativa de extremo poder, através do poder do som. Então, veja só, como o sistema daquela época queria que a cura fosse realizada somente através de substâncias ingeridas, né, subprodutos do petróleo, a família Rockefeller e Rothschild acabou incutindo nas autoridades que todos os sinos fossem confiscados, ou a maioria deles, e fossem derretidos e transformados em munição. E aqui a gente vê a coleta de todos esses sinos, que, né, os pequenos e grandes, vemos pequenos, grandes e toda a forma, né, todos coletados, e aí foram colocados de barco e largados em fundições, para que a humanidade não tivesse mais acesso a esses sons
maravilhosos, curativos e extremamente benéficos que eram utilizados pelos nossos antigos antepassados desde os tempos ancestrais. Então veja só que prejuízo que a humanidade teve com com o confisco desses instrumentos de grande poder. Olha só, vemos só o tamanho desses sinos, todos eles muito bem trabalhados, com efeitos, né? Então eles tentaram a todo custo quebrar esses sinos com martelos. Veja essa outra imagem aqui, né? Quebrar os sinos com martelo, tentaram tirar todo esse poder e derreter o bronze, que ele era feito de uma liga de bronze e talvez outros metais juntos, né? Inclusive uma própria pequena liga de ouro também, mas geralmente era bronze mesmo, era o chamado latão. E foi quebrado com martelo, veja só aí, com marretas e tentando bater nele para quebrar. Que tristeza, que lástima. Eu chego a ficar assim arrepiado de tristeza ver uma coisa dessa acontecendo com um instrumento tão poderoso para a cura das nações. Aí todos eles foram quebrados, aí foram levados embora para serem derretidos, né? Derretidos aí, tá? Então, é muito triste isso. Não, é muito triste isso, né? Mas eu fiquei muito triste mesmo, não, tá? Então aqui a gente vê mais uma foto do sino que caiu, foi derrubado pela torre também. Olha só a perfeição disso, né? Então, vemos aqui também os sinos sendo tirados das igrejas ali, e aqui acumulados pelas... As pessoas ali acumulavam sinos para depois serem derretidos. Então, as catedrais também eram pontos de cura, tá? Para que essas energias que eram invocadas das grandes pontas canalizassem energias do prana, que vem do éter cósmico, para, como se fosse uma célula, uma bateria fotovoltaica, em que a energia era captada pelas torres e direcionada para aqueles que estavam embaixo da cúpula das catedrais, tá? Então veja só que como os sábios antigos, os antepassados sabiam disso. Por isso as igrejas tinham tantas pontes, que elas captavam energia cósmica e transformavam em uma energia que era recebida por aqueles que estavam dentro dos templos, né? Inclusive com o som dos sinos, com os vitrais também, que eram poderosos mandalas. Tudo isso eram instrumentos instrumentos muito poderosos, né? Poderosos para trazer cura, para as nações, tá? Eu estou fazendo aqui então, deixa eu ver aqui, tá? Então aqui a gente vê os vitrais dali, né? Também a igreja de Notre Dame, com vitrais gigantes, com muitas coisas, que eram instrumentos de captação de energia e levar de energia para as pessoas. E aí isso começou a estudar-se sobre os registros antigos desses grandes sons que haziam, que captavam a energia do cosmos e acabavam sendo canalizados para as pessoas, né? Então, tem muitas matérias, muitos estudos que falam sobre essa captação de energia do som, através do som, e a propagação desse som para as pessoas que ali estavam próximo, recebendo essa frequência, essa influência gigante que está acontecendo ali, né? Então, a ressonância Schumann também, ela tem a ver com essa captação de energia cósmica e depósito em nossas células e corpos. Então, veja assim, tem vários estudos aqui que eu não me proponho a fazer isso agora, porque não é essa a ideia do vídeo, né? Mas esses sons atuavam em áreas específicas, frequências específicas muito lindas, que nós acabamos de receber quando ouvimos a vibração do corpo. Então, as vibrações transformavam toda a energia deletérica em energia harmônica, somente com o poder do som, né? Aí também o pessoal das sombras transformou o som, que era 432 Hz, para 440, aqui a gente vê, esse aqui é o 432, que ele é bonito, como uma mandala, e esse aqui é o 440, é mais agressivo. Então a música se tornou agressiva, né? Agressiva, muito agressiva, tá? Aqui também vemos as mandalas lindas das catedrais, que eram usadas como uma meditação. Aqui a gente pode ver também até um tapete ali, um mosaico no chão, que a pessoa fazia uma meditação, entrava em êxtase ali, somente por estar dentro desse ambiente, assim, bastante místico, né, com os mosaicos, aquelas luzes que também eram geometrias sagradas e transformavam em curas, né.
Aqui também essas janelas da catedral, né, de Notre Dame e outras mais, eram poderosas, como esses grandes mandalas que traziam uma geometria sagrada e acionavam campos que ativavam nossa glândula pineal e ativavam o nosso poder interior espiritual, tá? Aqui também vemos as tigelas de cristal, que são instrumentos atuais que a gente pode ter acesso através dessas pequenas tigelas de cristal, que eram pequenos sinos também, que traziam uma parte dessa frequência, só que de maneira muito mais inferior, mais leve, né? Então, muitas delas têm esse 432 Hz, elas trazem um relaxamento profundo, uma paz interior e tudo mais, né? Eu tenho um CD, inclusive, que chama-se Terapia do Som, com relaxamento e cura com as tigelas de cristal e flautas, também um CD que está disponível, eu fiz também com o meu amigo Daniel Nancai, da flauta. Eu tenho esses CDs há bastante tempo, é bem interessante quem conseguir. Mas assim, voltando ao assunto, né? Então, as sombras conseguiram fazer tantas mudanças negativas na Terra que hoje a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Mas está voltando, felizmente, esse nosso retorno aos sons antigos, as técnicas poderosas que vão ser deixadas à humanidade. Nós voltaremos a ter acesso a esses sinos que, embora tivessem sido derretidos e desmanchados, né, eu acredito que alguns deles ainda possam estar ativos, né? O sino, ele ativa um poder especial dentro de nós, o sino quando ele é gigante, quando ele é forte. Então, quando nós ouvimos um sino de catedral, que hoje os sinos não têm aquelas ligas especiais que tinham naquela época, e nem mesmo o tamanho gigante como eram, né? Não existiam esses tamanhos gigantescos como esse, não existe mais sinos dessa maneira, mas eles ainda podem ser usados para ativar energias crísticas em nós e manifestar o nosso poder divino, a nossa centelha divina. Por isso, essas lástimas que foram feitas com a humanidade, essa colocação da humanidade numa grande prisão que aconteceu, né? Isso tudo deve parar, deve ser reativado novamente nos próximos tempos. Então, acreditamos que essa grande energia curativa que nos foi tirada ao longo de séculos, ela deverá retornar em algum momento, né? Em algum momento, porque eu acredito que a humanidade vai ter acesso a coisas inexploráveis, coisas que nós nem imaginamos e hoje está sendo colocada aqui na nossa vida, né? Então tá aí mais umas fotos dos sinos gigantes que foram tirados da humanidade, e agora a gente está vendo também que essa passagem do Papa Leão XIV, ele fez um desfile com sinos dentro do Vaticano, eu não sei exatamente se é de agora, mas o Vaticano também está trazendo à tona essa dádiva divina que são o som especial dos sinos. Então isso vai ser reativado novamente, a gente vai ter muita coisa boa novamente na Terra. Não teremos esses gigantes como está na tela aí, esse gigante aí de 8 metros de altura, certamente não teremos, mas quem sabe, né? Quem sabe algo muito poderoso nós vamos ter para que a gente tenha acesso à nossa centelha divina novamente. Olha só o tamanho desse bicho aí, né? Minha Nossa Senhora, né? Então, que as próximas gerações tenham acesso a essas belezas que a humanidade perdeu e novamente nós teremos na nossa vida. Então, o acesso ao som primordial da criação que vem através dos sinos, né? Dos sinos. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês, todo esse sistema da treva, ele está com seus dias contados e a gente vai ter coisas boas. Então, acompanhe nosso canal. Eu, mais uma vez, convoco vocês a assistir o nosso curso Jornada Evolutiva da Alma, que é um curso muito completo, que tem acesso a esses segredos da humanidade, também o curso Revelações, é um curso muito bonito, muito profundo, com conhecimentos que foram ocultados da humanidade, que estamos trazendo para vocês aqui por esses dias. Então, eu deixo para vocês que esse som maravilhoso da criação, esse som do Om, que ativa a nossa vibração interior, a nossa água, possa estar
ativa nesse momento. Eu tenho também um livro sobre o poder da música, que não foi lançado ainda, mas em breve estarei lançando também música, o poder dos sons, né, a cura através dessas frequências do som que existem. Então eu tenho já preparado há bastante tempo esse livro, eu vou lançar em breve, falando sobre o poder da frequência, o poder do som, o poder dessas, enfim, todas essas frequências utilizadas para o nosso melhoramento pessoal, tá? Vai compartilhando o nosso vídeo aí, deixa mais pessoas. Então Deus abençoe a todos, Deus, um grande abraço com carinhoso para vocês, Deus do comando, a luz venceu, beijo aí todos, tchau, tchau, um grande abraço. Compartilhe.